Oi, gente, meu nome é Luana Figueiredo, eu sou a monitora de Constitucional 1. Eu tô aqui gravando esse vídeo para dar um suporte a mais a vocês em relação aos conteúdos que estão sendo repassados pela professora Tamires. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes para comentar junto com vocês e, com isso, tentar facilitar o entendimento dessa disciplina, que eu particularmente amei conhecer e poder estudá-la, e me encantei por cada conteúdo que ela abrange. Eu preparei aqui um slide para facilitar no entendimento e no repasse do conteúdo, desses conteúdos iniciais dessa disciplina. Eu dividi essa aula de hoje em basicamente 5 tópicos, no qual o primeiro vou falar sobre o conceito de Constituição, logo em seguida sobre a estrutura da Constituição, que vai conter o preâmbulo, o corpo dogmático, o ADCT, aí as emendas constitucionais e as de revisão. Logo em seguida, vou trazer para vocês um pouco sobre a hermenêutica constitucional, logo após sobre a eficácia das normas jurídicas, sendo ela a plena, a contida e a limitada, e também sobre os poderes constituintes, o originário, o decorrente, reformador, revisor e o difuso. E por último, vou trazer para vocês um breve comentário sobre uma questão da AVP, dentre aquelas 50 questões que Tamires repassou para vocês. Então eu vou escolher uma e vou debater aqui junto com vocês. De início, vamos começar sobre o conceito de Constituição, o qual se refere à norma fundamental de um Estado, ou seja, a Constituição ela vai ser a lei maior do nosso ordenamento jurídico em relação a todas as outras leis infraconstitucionais, aquelas que vão estar abaixo da Constituição. O seu conteúdo ele vai abranger a estruturação do Estado, a formação de poderes públicos, a forma de governo, a aquisição do poder, a distribuição de competências, bem como os direitos, as garantias e os deveres dos cidadãos. Para a gente entender melhor sobre a Constituição ser a lei maior do Estado, é necessário entendermos um pouco sobre o princípio da supremacia constitucional, que diz que a Constituição ela vai estar no ápice do ordenamento jurídico constitucional e nenhuma norma jurídica pode contrariá-la. Caso alguma norma venha contrariar a Constituição, ela vai estar sob pena de inconstitucionalidade, ou seja, ela vai ser uma norma inválida. E a norma constitucional ela é suprema, daí o princípio da supremacia constitucional. E ela vai ser hierarquicamente superior a todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. Eu trouxe para vocês o esquema da pirâmide de Kelsen, o qual vai retratar justamente essa ideia, a qual a Constituição Federal ela vai estar no topo dessa pirâmide e abaixo dela vai estar todas as outras normas infraconstitucionais. E é justamente essas normas infraconstitucionais que devem estar caminhando lado a lado com a Constituição e nunca contrariando. É importante também a gente entender um pouco sobre a estrutura da Constituição, o qual de início vai trazer o preâmbulo, que ele é um texto introdutório. Nele vai se estruturar o prefácio do texto constitucional. O seu objetivo é explicar os valores que guiam o texto constitucional, servindo apenas de orientação interpretativa. Ou seja, o preâmbulo ele não possui força normativa e também ele não serve de parâmetro de constitucionalidade, porque o seu objetivo e sua finalidade é apenas a orientação interpretativa. Além disso, o preâmbulo ele não é uma norma de observância obrigatória para os Estados-membros,
nem para o Distrito Federal e também para os municípios. Ou seja, o preâmbulo ele vai estar presente na Constituição, porém ele não vai ser obrigatório que esteja presente nas outras constituições, seja dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. E a tese mais aceita entre os doutrinadores do direito brasileiro é a tese da irrelevância jurídica, ou seja, ela não serve de parâmetro de constitucionalidade e sua função basicamente é de orientação interpretativa. Além do preâmbulo, nós vamos ter logo após o corpo dogmático, que é a parte mais extensa, né, da Constituição e está distribuída em 9 títulos, contendo os 250 artigos. O corpo dogmático é a parte que carrega todas as normas essenciais e, além dessas normas essenciais, ela vai trazer também inúmeras regras apenas de caráter relacionadas à organização básica do Estado. Além do corpo dogmático e do preâmbulo, a Constituição também vai conter o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Nele vai conter regras necessárias para assegurar a harmonia da transição do regime constitucional anterior, que eu destaquei para vocês, que foi o caso da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional de número 1 de 69, e também para o novo regime constitucional atual, que no caso é a nossa Constituição de 88. Então ela vai assegurar uma harmonia de transição entre a antiga Constituição e a nova Constituição. Além disso, o ADCT vai estabelecer regras que, embora não sejam relacionadas à transição de regime constitucional, ela vai ter caráter meramente transitório e tem sua eficácia jurídica exaurida após surtir os efeitos. Então, o ADCT ele tem eficácia temporária e, após produzirem seus efeitos ou o advento de condição de tempo previsto, vão esgotar e vai tornar apenas normas de eficácia exaurida com valor meramente histórico. E logo após o ADCT, nós vamos ter as emendas constitucionais, que são alterações formal no texto da Constituição, e também vamos ter as emendas de revisão, que nós vamos aprofundar um pouco mais na frente. Além da estrutura da Constituição, é importante também a gente frisar um pouco sobre a hermenêutica constitucional. De início, é importante salientar que hermenêutica e interpretação, eles não são termos equivalentes. Segundo Maximiliano, a interpretação ela vai ser a aplicação da hermenêutica. E essa hermenêutica constitucional ela vai trazer métodos que vão servir para a interpretação das normas constitucionais. Então, a hermenêutica ela é a ciência filosófica que possui regras e princípios próprios, norteadores da interpretação de textos. E a interpretação ela vai transformar, na verdade, textos normativos em normas jurídicas, viabilizando sua aplicação para situações que se apresentarem em caso concreto. Além disso, também é importante a gente saber um pouco sobre as mutações e as reformas na Constituição. As reformas elas vão ser constituídas por alterações, por modificações no texto da Constituição, sendo possível somente por meio das emendas constitucionais. E essas emendas elas terão procedimentos específicos que serão estabelecidos pelo poder constituinte originário que vai estar dentro da Constituição. Então, as reformas elas vão ser alterações dentro do texto da Constituição, enquanto que as mutações elas vão ser alterações não formal, apenas no sentido
de uma norma constitucional. Quando falamos em mutação, a gente não se refere à alteração no seu texto, e sim no sentido. Um exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da palavra casa, que vai estar previsto no artigo 5º, no inciso 11 da Constituição Federal de 88. Esse artigo ele traz o seguinte texto: a casa é asilo inviolável do indivíduo, e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, e o restante do artigo que eu não coloquei. Em relação à palavra casa, a gente tem-se por não apenas a casa que a gente mora, e sim também por qualquer meio habitável, ou seja, pode ser um local de trabalho, pode ser uma casa de praia que alguém alugue, pode ser um apartamento. Então, esse sentido da palavra casa, ela não traz somente a casa que moramos, e como também ela vai se abranger para um local de trabalho, algum apartamento alugado que você possa não morar, mas que esteja passando alguma temporada. Bom, além das reformas e das mutações, é importante também entendermos um pouco sobre as regras e os princípios. Segundo Robert, as normas jurídicas elas são divididas em duas categorias: as regras e os princípios. O princípio ele possui um conceito mais genérico e são valores e fundamentos que dão norte para as normas jurídicas seguirem, tanto o legislador na hora da aplicação das normas, como também na aplicação delas. Os princípios eles vão ser os fundamentos, e as regras elas terão que estar de acordo com estes, que são os fundamentos. O exemplo de princípio que eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor é o artigo 1º do inciso 3 da Constituição de 88, que diz que a República Federativa do Brasil ele tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer regra, qualquer norma, qualquer lei que o legislador possa vir a criar, ele tem que estar em consonância com a dignidade da pessoa humana, tem que respeitar esse fundamento, tanto na hora da criação da lei, como também na hora da aplicação. Já em relação à regra, que é aquela que impõe, permite ou proíbe algo ou alguma coisa, eu trouxe o exemplo do artigo 5º do inciso 11 da Constituição, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, nesse caso desse artigo, ele vai estar trazendo uma proibição, que nenhum indivíduo ele vai poder entrar na casa de alguém sem consentimento da pessoa que está morando nela. Traz também as exceções, que é em caso de desastre, de prestar socorro, mas que, em geral, a casa é um asilo inviolável, ou seja, alguém só poderá entrar nela se houver o consentimento dos moradores. Vamos partir agora para um novo tópico, que é sobre a eficácia das normas jurídicas. Essa eficácia dessas normas, elas são divididas em três, que é a plena, a contida e a limitada. De início, vamos falar um pouco sobre a eficácia plena, que são aquelas normas que produzem todos os seus efeitos no momento da entrada em vigor. Ou seja, a partir do momento que a Constituição foi promulgada e a sua entrada em vigor, essas normas de eficácia plena, elas já vão produzir todos os seus efeitos. Ela tem aplicabilidade imediata, integral e direta. Sendo assim, não dependem e não são restringidas por normas infraconstitucionais. Ela tem sua eficácia plenamente. Uns exemplos que eu trouxe foi do artigo 1º, artigo 2º, artigo 14, dentre outros, da Constituição.
As normas de eficácia contida, elas vão ser bem semelhantes com as normas de eficácia plena, porque elas também podem produzir seus efeitos no momento da entrada em vigor dessa norma. A diferença entre elas é que na contida, ela poderá sofrer limitações em sua abrangência por leis infraconstitucionais. Em relação à sua aplicabilidade, elas vão ser direta, imediata, mas possivelmente não integral. Um exemplo que eu trouxe para facilitar o entendimento é do artigo 5º do inciso 12 da Constituição de 88, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Um exemplo que eu lembro que também deu há 2 semestres atrás, que eu nunca vou esquecer, é em relação ao jornalismo e ao advogado. Se tratando do jornalista, qualquer pessoa que tiver esse sonho de exercer essa profissão, ela pode exercer, que não será obrigatório uma qualificação para isso, um diploma de nível superior para isso, porque é livre o exercício desse tipo de trabalho que é o jornalista. O que se temos é a indicação que se faça uma faculdade de jornalismo para obter mais conhecimento, saber mais um pouco sobre esse trabalho, mas que não é exigido o diploma de nível superior. Já para os advogados que querem exercer essa profissão, é necessário que eles possuam a carteirinha da OAB, ou seja, eles só vão poder exercer o trabalho que eles pretendem se estiver com a qualificação profissional estabelecida pela Ordem dos Advogados, que no caso é a carteirinha. Então, em relação ao jornalismo, essa lei ela vai possuir todos os seus efeitos, porque ela não limita que a pessoa que queira exercer tenha um diploma, tenha um nível superior. Mas em relação aos advogados, ela vai sofrer uma limitação porque é exigida a carteirinha da OAB. Então, é essa a diferença básica. E, se tratando de norma de eficácia limitada, a gente tem como conceito que são aquelas normas que não irão produzir plenamente seus efeitos no momento da entrada em vigor, pois dependem de uma lei infraconstitucional ou uma emenda constitucional para surtir efeitos. Em relação à aplicabilidade, ela vai ser indireta, mediata e não integral. Um exemplo que eu trouxe aqui foi do artigo 5º do inciso 32 da Constituição, que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa norma ela só vai ter efeitos com a entrada em vigor da Lei da Defesa do Consumidor. Então, para que a defesa do consumidor fosse promovida, foi promulgada o Código de Defesa do Consumidor, que fez com que essa norma ela possua eficácia. Sem o Código de Defesa do Consumidor, essa lei ela não teria eficácia nenhuma, porque ela depende desta para poder ter seus efeitos. Bom, vamos agora falar um pouco sobre o poder constituinte. O poder constituinte ele é o poder de criar, de garantir e eliminar uma Constituição. O titular desse poder ele é emanado do povo e exercido pelos seus representantes. Essa norma ela vai estar positivada no artigo 1º da Constituição. Existem 2 formas de poder constituinte: o poder constituinte originário e o derivado. O poder constituinte originário é aquele que tem o poder de criar uma Constituição. Ele pode ser histórico, que é aquele que criou a primeira Constituição de todas, que foi a Constituição de 1824, e pode ser também revolucionário, que vai ser aquele poder que criou todas as demais constituições posteriores ao histórico, né? E, inclusive,
foi o que criou a Constituição atual de 88. É importante também a gente apontar as características básicas que reconhecem ao poder constituinte originário. Ele é um poder constituinte inicial, porque não vai existir antes dele nenhum outro poder. Ele também é um poder ilimitado, que não vai estar limitado pelo direito anterior, justamente porque ele é um direito inicial. Ele vai ser autônomo, porque ele tem autonomia para instaurar uma nova Constituição. Ele também vai ser incondicionado e soberano, porque ele não está limitado a qualquer outra regra, e também permanente, porque ele não se esgota com a criação de uma Constituição, pois depois dessa Constituição ele poderá criar uma nova. Após o poder constituinte originário, vamos ter o poder constituinte derivado, que vai abranger o reformador, o decorrente e o revisor. Os poderes do poder constituinte derivado, eles vão derivar do poder constituinte originário. Sendo assim, ele será um poder limitado e condicionado às regras impostas pelo poder constituinte originário. Ou seja, como o poder constituinte originário ele é o poder de criar uma Constituição, é essa Constituição que vai limitar e vai condicionar, criando as regras para que sejam impostas dentro dos poderes constituintes derivados. O primeiro poder constituinte derivado que a gente vai falar é o reformador, que é aquele poder que tem competência de modificar, de reformar a Constituição, e essa modificação é feita através das emendas constitucionais. Então, um exemplo que eu trouxe para o melhor entendimento é a inserção do transporte aos direitos sociais estabelecidos no artigo 6º da Constituição. Antes dessa reforma, o direito ao transporte ele não era um direito social, mas foi entendido, né, que esse é um direito sim, direito social, e que deve estar estabelecido dentro do artigo 6º da Constituição. Então, a inserção do direito ao transporte ele foi feito a partir do poder constituinte derivado reformador, que reformou essa norma do artigo 6º, incluindo o direito ao transporte como sendo direito social. Após o poder constituinte reformador, nós temos o decorrente, que é o poder responsável por elaborar e reformar a Constituição dos Estados. Isso porque cada Estado tem poderes de auto-organização, de autogoverno e de auto-administração, e por isso possui suas próprias constituições. Então, para que as constituições dos Estados elas sejam criadas e reformadas, foi criado o poder constituinte derivado decorrente. E esse poder de criar e reformar essas constituições dos Estados, ele foi dado às Assembleias Legislativas dos Estados. Em relação ao poder constituinte derivado revisor, nós temos que ele é o poder de revisar a Constituição por meio de regras mais simples em relação às do reformador. Esse poder ele está previsto no artigo 3º do ADCT, que diz que a revisão constitucional será realizada após 5 anos da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. E por que foi que houve a necessidade de fazer uma revisão da Constituição após 5 anos de sua promulgação? Essa necessidade surgiu para que se observasse como a sociedade iria comportar diante essa Constituição. Caso tivesse que haver alguma revisão, né, para que houvesse modificações em relação à adaptação do povo, iria fazer. E a gente a gente teve, na verdade, 6 emendas de revisão. E como ele está presente no ADCT, né, ele é
norma de eficácia temporária e já foi exaurida. Bom, vale lembrar também a diferença entre o processo de aprovação de uma emenda constitucional e o processo de aprovação das emendas de revisão. Em relação às emendas constitucionais, elas vão ser feitas a partir do poder constituinte derivado reformador e vai estar positivada no artigo 60 da Constituição Federal de 88. O qual diz que o processo de aprovação será feita por 2 turnos na Câmara dos Deputados, ou seja, será votado 2 vezes, além de 2 turnos no Senado Federal, que será votado também por 2 vezes, com um quórum de maioria qualificada com 3/5 dos votos, enquanto que as emendas de revisão, elas são feitas pelo Poder Constituinte derivado revisor, e está presente no artigo 3º da DCT, que diz que seu processo de aprovação ele vai ser feito em apenas um turno no Congresso Nacional em sessão unicameral, ou seja, será votado apenas uma vez. E a maioria será absoluta. Se todos os membros, se 50% dos membros mais um votar, já vai ocorrer a emenda de revisão. E lembrando que essas emendas de revisões, esse poder, na verdade, já foi exaurido, né? Porque elas constituem como um ato de disposições constitucionais transitórias e a gente teve apenas 6 emendas de revisão, que foi no ano de 1994. E por esse motivo, por ser um ato de disposição constitucional transitória, ele possui hoje apenas um valor meramente histórico. Por fim, para terminarmos essa aula de hoje, eu queria comentar um pouco com vocês sobre a questão 24 da ABP de vocês, que faz a seguinte pergunta: o corpo dogmático da Constituição Federal de 88 tem status normativo superior ao do ADCT e das emendas? Bom, obviamente que não, né? Porque em relação às normas que estão dentro da Constituição, seja ele corpo dogmático, seja ele ADCT, sejam eles emendas constitucionais ou de revisões, eles não vão ter nenhum tipo de hierarquia. A hierarquia que vai ocorrer é entre a Constituição e as normas infraconstitucionais, ou seja, tudo que vai estar dentro da Constituição, eles vão estar no mesmo patamar. Então, lembrem disso. O que vai haver hierarquia em relação à Constituição e às demais leis que vão estar abaixo delas. Dentro da Constituição, não há o que se falar em hierarquia. Bom, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham também sanado as dúvidas que vocês estavam. Caso venha ocorrer alguma outra dúvida em relação ao conteúdo que foi repassado e também algum conteúdo que eu não repassei aqui, vocês podem estar entrando em contato